Olá, meus irmãos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Queridos, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e lembrar, em primeiro lugar, os nossos irmãos da Igreja Reformada, Palavra da Cruz, para nós continuarmos, irmãos, orando a Deus, buscando a Deus enquanto se pode achar, e invocando enquanto Ele está perto. Meus queridos, os dias são maus. Os dias não são dias bons. São dias que o pânico, às vezes, tem batido a porta de muitos. Me dirijo agora a todos que estão vendo esse vídeo. E já advirto a você, se você gosta de vídeo rápido, de vídeo que leve ao menos 5 minutos, você já pode trocar de canal e ir para outro canal. Porque esse vídeo é uma mensagem, é uma pregação, é um alerta ao que nós estamos vivendo, ao que nós estamos passando. E, meus irmãos, no meio de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, aqui em Lafayette, parece-me que já são 11 casos confirmados, não sei bem até onde isso dizem os órgãos públicos, vamos acreditar assim, mas não é para a gente ficar assustado, nem cabisbaixo, nem pensando o que vai ser de nós. O mundo pode entrar em pânico mesmo. E o mundo está em pânico. Essa é a grande realidade. O mundo está trancado dentro de casa. O mundo não sabe o que fazer. Os governantes batem cabeça. Mas para nós, que temos a Bíblia na mão, que ao menos estudamos a Bíblia de vez em quando, não é? Não era para a gente estar assustado. Não era para a gente estar nervoso. Era para estarmos alegres. E muito alegres. Uma alegria imensa dominou meu coração hoje, estudando ontem e hoje, estudando e reestudando as profecias bíblicas. Estamos escrevendo, se der tempo de ser lançado, um livro, parece-me que o nome dele vai ser O Anticristo, a Maçonaria e a Nova Ordem Mundial. Nós estamos escrevendo sobre esse assunto porque entendemos, irmão, a urgência. E estamos, sim, vivendo a última hora da Igreja de Jesus na Terra. Tem um livro meu que chama-se O Anticristo, Israel e a Grande Tribulação. Eu aconselho você a adquirir esse livro juntamente com esse aqui. A Última Hora, o Instante Final. Se você puder adquirir, entre em contato conosco e nós vamos mandar aí na sua casa, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos orar e vamos falar com Deus. Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, por tudo que o Senhor é. Deus da glória, venha, Senhor, venha, Pai, com o teu reino, Senhor. Pai de amor, sustenta, Senhor, aqueles que o Senhor vai levar para o céu, meu Pai. Porque os dias são maus, Senhor. Os dias é de total perversidade, Pai. Porque escrito está, Senhor, ai dos homens da terra, porque Satanás desceu até eles, sabendo que lhe resta pouquíssimo tempo. Meu Deus da glória, se nós entendemos, Pai, o que estamos lendo, estamos, Senhor, felizes e alegres, regozijando, Senhor, e nos alegrando, porque o Senhor está voltando. Porque o Senhor está voltando. Deus, perdoe, Senhor, os pecados, Pai, deste que ora a Ti. Perdoe, Senhor, os meus pecados. Perdoe, Senhor, o pecado da Tua igreja, Pai, a qual o Senhor conferiu, Senhor, para que eu fosse o ajudador dela. Amado Espírito Santo, enche, Senhor, cada um que está me ouvindo, Senhor, nesta hora. Faz deles, Senhor, um canal de bênção, um canal de vitória para aqueles que estão perto deles. É o que te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse.
e vamos entender um pouco o panorama que estamos vivendo hoje. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, diz assim: Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os habitantes da terra adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. O número é 666. Queridos, eu quero falar com você, lembrando a você que nós não vamos terminar esse estudo hoje. Então, provavelmente quinta-feira, eu disse no outro vídeo que quinta-feira agora colocaria outro vídeo, e não consegui colocar, mas provavelmente, irmãos, quinta-feira nós colocaremos outro vídeo aqui, se não for quinta, no próximo domingo, mas eu vou me desdobrar aqui para tentar quinta-feira já colocar um outro vídeo aqui falando da parte 3 desse estudo, porque ele não será apenas 2 partes. Não tem como isso acontecer, não tem como ser apenas 2 partes mesmo. Então, nós vamos tratar desse assunto com a maior dedicação que nós podemos tratar, em nome de Jesus. Meus queridos, nós lemos um texto em que nos foi dito, nos foi falado, que a semana passada nós lemos que uma besta levantou-se do mar. Aquela besta fala exatamente da figura do sistema governamental do anticristo, de todo o lastro que será usado para colocar o anticristo no poder. Quando nós falamos do anticristo, nós temos que entender e nós temos que estudar o anticristo em 3 pilares: religioso, político e militar. Uma sociedade desenvolvida, ela tem que viver sobre esses 3 pilares: o religioso, o político e o civil. Aliás, e o militar. Então, dito isto, nós temos que entender que há um plano arquitetado, manietado e totalmente orquestrado para se colocar, para se trazer uma nova ordem mundial sobre o mundo. Se você pensa que eu estou falando alguma asneira, eu vou provar a você com literaturas não cristãs, escrita por homens de dentro das próprias sociedades secretas, escrita por homens da própria maçonaria, que dizem abertamente que este é o intuito de colocar apenas um homem no governo.
de colocar apenas um homem para tomar conta de todas as coisas. Um só homem, um só governo, um só regime, uma só moeda e uma só religião. Nós estamos marchando, irmãos, para a última hora da Igreja de Jesus Cristo. Como isso irá acontecer? Nós temos que continuar olhando para onde Jesus mandou a gente olhar. Jesus falou em Mateus 24 de grandes sinais que iriam acontecer nos últimos dias da igreja. Talvez você esteja tão focado na Globo, naquele esgoto comunista, que você se esqueceu de olhar ao seu redor os acontecimentos que estamos tendo sucessivamente agora, por esses dias, por essa data. Hoje é 19 de abril de 2020, domingo. Então nós temos que entender, irmãos, o que está acontecendo nesse período, nessa hora, agora, nesse exato momento. Procure aí no seu celular, no seu computador, sobre o que está acontecendo com a natureza agora, hoje, em 2020, em abril. Talvez você não esteja vendo porque você está apavorado demais, em pânico demais, porque Satanás está fazendo as coisas parecerem nesse barulho todo que nós só temos o vírus acontecendo. E é isso que eles querem que você pense. Que nós temos um inimigo em comum, e o inimigo é o coronavírus. É a Covid-19, vamos assim dizer. Observe bem uma coisa. Eu fiz um mapa aqui para os pilares da planificação do império do anticristo. Primeira coisa que temos que ter é um regime político, um governo centralizador. Irmãos, se nós olharmos bem, no século passado, bem pertinho aqui da gente, nós tivemos as duas grandes guerras mundiais acontecendo. Perceba bem uma coisa. Os três maiores regimes totalitários funcionaram agora no século XIX. O regime comunista, o fascista e o nazista. E todos eles funcionaram juntos, simultaneamente. O que nós estamos vendo é a implantação, é a grande implantação de uma coisa chamada caos. A ordem vinda do caos. A ordem vinda do caos. É o que nós estamos vendo hoje em dia. Todos os governantes, todo o país que apresentou um ditador, na sequência, teve que acontecer uma coisa impressionante neles, que ninguém observou. Mas teve que acontecer primeiro um caos, a quebra da ordem estabelecida. Veja bem, o regime político do anticristo tem que ser um governo centralizado. E só existe um estilo político hoje, vivo e atuando dentro do mundo, que mantém o monopólio, que mantém as qualidades de ser um governo centralizador, um governo ditador e centralizador. Este governo é o comunismo. O comunismo está hoje em vigência em grandes ditaduras e ditaduras nucleares, para você ter uma ideia. Ditaduras que usam armas nucleares. Eu vou lhe dizer algumas delas. Quem chamar, irmãos, a Rússia de democracia é porque não conhece democracia. Quem disser que a Rússia é um Estado democrático de direito é porque não conheceu democracia. Basta você ver quantos anos o Putin está no poder. Basta você observar isso. Observe bem uma coisa.
Rússia, China, Coreia do Norte. Esses países são ditaduras abertas, socialistas, comunistas. E são grandes potências nucleares. Então perceba bem uma coisa. A maioria das ditaduras comunistas são potência nuclear. A implantação desse governo, para que o governo do anticristo nasça, apareça, tem que se ter algumas coisas, vão ter que acontecer aqui, e veja se você consegue identificar algumas delas. A primeira coisa que tem que se apresentar é a quebra da economia global. Você não pode estabelecer um governo ditatorial ou um governo que centralize o poder nele se as economias do mundo estiverem funcionando de forma divergente. Você tem que quebrar a economia. Você tem que levar as economias à bancarrota. Você tem que jogar a economia no chão. E, meu querido, se tem hoje uma coisa, hoje, nesse exato momento, 19 de abril de 2020, que está acontecendo e você não viu, se você não percebeu, as grandes economias do mundo estão colapsando. As economias da Europa, todas elas, todas, sem exceção, vão entrar em colapso a partir da próxima semana. Hoje é domingo, eu estou falando sim, a partir da próxima semana. Se continuarem, porque o vírus da Covid-19, ele é um vírus de pouca mortalidade. Ele não vai matar tanta gente assim. Do jeito que eles estão falando, não. Mas ele é um vírus que consegue parar a economia. Por que ele consegue parar a economia? Porque ele é um vírus de contágio rápido. Sendo ele um vírus de contágio rápido, a aceleração dele na população vai fazer com que as pessoas corram para o sistema de saúde. Se o sistema de saúde entrar em colapso, as pessoas vão morrer, vão dizer que não tem como atender todo mundo. Então, o que é que o governo faz? Até aí não tem nada a ver com a economia, mas agora, a partir disso, tem. O que é que os governos têm que fazer? Dizer às pessoas que elas devem ficar em casa e não sair nem para trabalhar. Se elas ficam em casa e não saem nem para trabalhar, então nós temos um colapso na economia acontecendo. Então a economia começa a colapsar a partir daqui. Se todos vão ficar em casa contra a sua vontade, o sistema do anticristo, para ser proposto, para ser colocado, tem que haver também uma supressão das liberdades individuais. Meus irmãos, vocês acham mesmo que existe alguma liberdade na gente? Vocês acham mesmo que o aparelho que você tem de Smart TV, smartphone, computador, como esse aqui que eu estou gravando, eles têm câmera e microfone? Vocês acham mesmo, está provado, busque na internet isso, está aí para quem quiser ver. Enquanto o seu computador está ligado, mesmo se a câmera dele não estiver ligada, se você não ativar a câmera dele, ele está filmando você 24 horas e guardando tudo isso em um banco de dados. E para onde está indo essas imagens? Pense bem nisso. As liberdades individuais, ela aparentemente existe, mas na teoria, porque na prática ela não existe mais. O seu telefone só é você observar o que o Dória fez em São Paulo agora há pouco, e está todo mundo estarrecido, e ele continua fazendo. O seu celular denuncia onde você está. Basta você colocar ele no bolso, e mesmo desligado, ele vai dizer aonde você está. Meus irmãos, a coisa é bem mais séria do que nós pensamos. Então nós temos que ter uma quebra da economia e uma supressão de liberdade individual. Como você suprime uma população? Como você consegue suprimir a liberdade de uma população democrática? Eu já falei no vídeo passado aqui. Nós vimos esses dias as reportagens daqui falando sobre
que a democracia é um obstáculo para o cuidado da Covid-19. Um outro sim, vale lembrar que um ex-premier britânico, agora há pouco, a semana passada, disse assim: para enfrentar o coronavírus com mais eficácia, nós temos que criar, veja bem essa palavra, nós temos que criar um governo único. Um único governo, uma única economia e um único banco. Você acha mesmo que alguém está brincando com isso? Você acha mesmo que alguém está de brincadeira com isso? Supressão das liberdades individuais. Meus irmãos, quando se tem um vírus que ninguém conhece, quando se tem uma crise, eu falei a semana passada de um livro chamado Nova Ordem Mundial, está aqui. Nesse livro, este rapaz fala que a nova ordem mundial será uma ditadura totalitária, socialista, culturalmente coletiva, com valores próprios e completamente diferente dos valores praticados atualmente pela maioria da população. Para ser implantada essa nova ordem mundial, é preciso a crise certa. E eu temo que agora tem a crise certa. Eu temo que agora o mundo tem uma crise certa para a implantação da nova ordem mundial. A implantação, a quebra de uma economia, supressão de liberdades. E como você faz isso? Você limita. Você quer ver que ponto de poder você tem? Limite aonde as pessoas vão. Limite aonde elas podem ir. Limitem a hora delas ficarem em casa e a maioria delas dizerem que está certo assim. Meus irmãos, se vocês não observaram o cenário aí fora, eu digo aí fora de casa, ele está apocalíptico. Pessoas na rua com tudo fechado, pessoas apavoradas de máscara, pessoas de luvas. Eu estava com a Fernanda esses dias, saímos por aqui, e a gente também estava de máscara, logicamente, e a gente estava vendo aquele cenário apocalíptico, aquela coisa de doido acontecendo, todo mundo de máscara no meio da rua. Meus irmãos, o mundo está apavorado. O mundo está em crise. Não era para a igreja estar assim. Se você é pastor e está me ouvindo nessa noite, nesse dia, sei lá quando você vai estar me ouvindo, não prepare o seu povo para reabrir igreja, porque talvez isso nem aconteça. Prepare seu povo para ir para o céu. Prepare seu povo para ouvir o som da trombeta de Deus. Prepare o seu povo para sentir o poder vindouro de Jesus Cristo e dizer: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso que nós temos que preparar o nosso povo para isso. Pare de ser egoísta. Pare, meu irmão, de pensar que a culpa é de A e de B. Não. Se nós estivermos mesmo vivendo a última hora da igreja, não há nada mais a se fazer, a não ser entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, orarmos a Deus e esperarmos a grande perseguição que há de vir. Você quebra uma economia para impor outra economia. Quinta-feira eu vou falar disso aqui, a ordem através do caos. Nos diplomas de maçonaria dos maçons, eles recebem um diploma, que são maçons. E num diploma deles está escrito isso: ordem através do caos, em latim. Pense bem nisso. Então nós temos que ter, de um lado, a quebra da economia global, do outro lado, supressão das liberdades individuais. E quando for implantação, vamos ter que ter o redirecionamento e a manipulação das massas. Isso, redirecionamento e manipulação das massas, são feitas pelos órgãos de imprensa. Você acha mesmo, irmão, que tem órgão de imprensa no Brasil e no mundo que seja isento de alguma coisa? Você acha mesmo isso? Quinta-feira próxima, eu quero
instruir você a falar, a mandar esse vídeo para muitas pessoas, se você puder fazer esse favor. Porque quinta-feira que vem nós vamos mostrar documentos aqui, escritos pela maçonaria, para a implantação dessa grande ordem mundial que vai arrepiar o seu cabelo. Mas veja bem a implantação. Tudo tem que vir sobre dois pilares que tem que ser quebrados: a economia mundial e a religião ocidental. Os valores da religião ocidental, que é o cristianismo, os valores judaicos cristãos, estão sendo solapados dia após dia, um dia atrás do outro, pela imprensa, pela escola que diz que não tem partido, mas é mentira. A maioria dos professores são comunistas, ensinando os nossos filhos não matemática, não português, não geografia, mas ensinando e redirecionando os nossos filhos para uma grande mentalidade ateísta, comunista. É isso que nós estamos vivendo hoje. Mas você, meu querido, insiste em fechar os olhos e pensar que nada disso está acontecendo ao seu redor. Perceba uma coisa: de cada 10 jovens que vão para a faculdade, 9 deles vão entrar lá como crentes, se forem da igreja. 9 deles vão sair de lá como ateu. Então perceba bem isso. Ou você começa a redirecionar as coisas, ou nós estaremos perdidos. A mídia vem redirecionando, mostrando em filmes, novelas. Veja bem uma coisa: todo filme de uns 5 anos, de uns 10 anos atrás, todos eles solaparam a ideia de que magia negra era uma coisa boa. Filmes de Diário de Vampiro, filmes de Harry Potter, filmes de tanta outra coisa. A magia negra é uma coisa boa, a magia é uma coisa boa. Por quê? De onde veio isso? Do movimento Nova Era. 10, 12 anos atrás, nós não percebemos como a Disney ocupou-se em educar nossos filhos. 20 anos atrás já tinha começado isso. Mas você insistiu em fechar os olhos. Então haverá uma quebra. Primeiro, vamos identificar essas duas bestas aqui rapidamente. A primeira besta sobe do mar, Apocalipse 13, 1. Mar, como nós vimos, são as nações. A primeira besta, ela vem montada, ela vem sendo erigida de dentro das nações, dos mares, do mar, são as nações. A segunda besta sobe da terra, porque não do mar, e sim da terra. Por quê? Porque é necessário que o anticristo faça uma coligação com Israel. A besta sobe da terra. Terra na profecia se refere diretamente a Israel. Lembra desses textos de Ezequiel? Terra, 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 ouve a palavra do Senhor, Ezequiel 7. O fim vem sobre os 4 cantos da terra, falando diretamente de Israel. E quando eu tocar na terra e aferir se o meu povo que se chama pelo meu nome, falando de Israel. Então, quando a Bíblia, no cenário profético, na maioria das vezes, e essa aqui é uma delas, fala de terra, ele está falando diretamente de Israel. Então, dá-se a entender, e eu quero entender isso, que essa besta que sobe da terra, ela é o falso profeta que será erigido de Israel. É Israel quem trará o falso profeta, a falsa religião, para o cenário mundial. Tem um livro, irmão, que eu gostaria que você baixasse ele na internet, porque ele não tem para comprar. Se tem para comprar, é muito caro, mesmo porque quem está vendendo usado, porque ele não tem mais novo. Chama-se Os Sábios de Sião. O nome do livro é esse, Os Sábios de Sião. Eu não escondo material aqui, não. Tá? Se você quiser, só é me perguntar que eu te digo onde você vai ler. Os Sábios de Sião. Não é um livro cristão.
É um livro escrito pela maçonaria judaica, dizendo como eles estão preparando todo o cenário para a implantação de uma nova religião, de um novo rito dentro de Israel. Então perceba bem uma coisa, a maçonaria está envolvida até o talo do pescoço com os judeus que vão trazer uma ordem mundial, que vão trazer uma única religião saindo de Israel para o mundo todo. Você pode me dizer, pastor, isso daí é meio loucura do Senhor, porque a maçonaria, até onde a gente entende, ela é uma religião, ela é uma filosofia e não uma religião. Quinta-feira próxima agora, eu vou te mostrar o que é a maçonaria e as duas maçonarias grandes do mundo, como elas estão brigando para a implantação da nova ordem mundial. Elas estão brigando primeiro entre elas, para depois ter um nivelamento para se fazer a grande ordem mundial. Está dependendo só de uma coisa só, e eu vou te dizer na quinta-feira que vem aqui. Amém? Vamos lá. Quebra da economia. Primeiro nós temos que ter uma única religião, porque o que divide os povos hoje, o maior divisor dos povos, segundo eles mesmos dizem, é a religião. Irmãos, esse livro que eu vou te mostrar, ele já nem vende mais. Se vende, eu não sei onde vende. Esse livro não foi escrito por cristão. Ele é um livro escrito da maçonaria. Chama-se Maçonaria, Escolas de Mistérios e a Antiga Tradição dos Seus Símbolos. Eu vou ler algumas partes desse livro para você, daqui a pouco. E você vai ver que a maçonaria não é, nem nunca foi apenas uma filosofia de homens de negócio. Não é um clube social. É um clube de poder. De pessoas que mandam e desmandam ao seu bel prazer, segundo os seus conceitos e segundo os conceitos superiores deles. Veja bem, a besta sobe da terra, a segunda besta, o falso profeta. Exercia, versículo 12, exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E fazia que a terra e que os que nela habitavam adorassem a primeira besta. Entenda bem, o falso profeta irá trazer o anticristo para dentro de Israel. Ele apresentará o anticristo, a primeira besta, o sistema do anticristo, como sendo uma coisa boa, como sendo uma coisa governável, como sendo uma coisa que dá para se fazer. A maior proposta hoje, irmãos, pregada por todos, chama-se ecumenismo. O ecumenismo é a grande proposta das pessoas dizerem que todas as religiões são bem-vindas. E eu só conheço uma religião que diz isso até agora. E que consegue viver muito bem com todas elas até a hora de destruir com elas. E esta religião é essa aqui que a gente falou agora há pouco. E fez grandes sinais de maneiras que até fogo fez descer do céu. Até fogo fazia descer do céu a terra à vista dos homens. Sabe o que isso quer dizer? Que a segunda besta, o falso profeta, terá um poder miraculoso terrível. Terá um poder de fazer as coisas acontecerem. E sabe quem vai entrar nisso? Vai entrar, mas vai entrar igual um cordeirinho. Aqueles crentes que vivem de milagres. Aqueles crentes que vivem achando que Deus tem que fazer milagre toda hora na vida deles. Serão enganados como cordeiros. Serão enganados rapidamente porque vão ver milagres e vão dizer, olha, esse homem é de Deus. Esse homem deve ser de Deus, porque olha o milagre que ele faz. Ninguém faz isso se não for de Deus. O falso profeta, o anticristo, enganará as multidões com o seu discurso político,
e econômico e social. O falso profeta enganará o mundo com o seu poder religioso. Então nós temos as duas coisas grandes sendo niveladas aqui. Nós temos a religião e nós temos a questão econômica. Veja bem uma coisa, a proposta econômica sai do líder religioso para ter o seu pulso firme, para ter, como é que eu posso te dizer, para ter uma credibilidade maior. Veja bem, e fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Aliás, essa é a imagem da besta, né? Que fala, isso mesmo, versículo 15. A imagem da besta, ou seja, o sistema governamental do anticristo, juntamente com um falso profeta, vai propor uma ideia simples. Vamos começar a vender e a comprar apenas de quem faz parte deste sistema aqui. Meus irmãos, imagine bem um sistema bruto. Um sistema onde os maiores presidentes do mundo estejam envolvidos, os maiores compradores, os maiores vendedores. E eles disserem, agora só compram e vendem quem tem esse sinal, este selo, este rastreador. É uma questão econômica, porque, veja, está envolvendo negócios, está envolvendo compra e venda. Então, o controle primordial do anticristo partirá de uma economia globalizada. Primeiro, a união dos poderes, como a gente falou aqui no vídeo passado. Primeiro, a união dos poderes. Depois, a união religiosa. E depois, sim, a implantação do selo 666. O 666, como nós gostamos de dizer, como a Bíblia diz. Perceba bem uma coisa. As nações estão falidas nesse exato momento, restando apenas como grande economia global Estados Unidos e China. Os outros países, se continuar de quarentena do jeito que estão, não vai demorar muito para a quebra ser iminente da Europa quase toda. Então a Europa quase toda fica na mão da China. Meus irmãos, quinta-feira eu hei de lembrar de falar isso aqui, porque a Europa vale tanto para a China e para os Estados Unidos. Porque antigamente era o Oriente Médio que valia para esses países e agora é a Europa. Há duas forças lutando. Duas forças, eu lhe digo, satânicas, lutando para dominar esse negócio. Quando elas entenderem que tem que se alinhar, aí sim nós vamos ver a implantação do anticristo rapidamente. Olhe bem isso. A quebra da economia e a implantação de uma nova economia. Nós estamos vendo hoje, irmãos, uma coisa muito simples. É que no mundo que estamos vivendo agora, nesse exato momento, se os países não se levantarem, se os países não conseguirem se erguer, nós vamos ter que ver o mundo passar para se tornar uma única economia global. E se você acha que isso é uma viagem de um líder mundial, esse negócio todo, isso é coisa de Bíblia. Eu vou achar alguma coisa para eu ler aqui, para você entender se isto é mesmo uma coisa de Bíblia ou o que é isso. Se isso é mesmo uma coisa de gente doida de Bíblia ou se já existe alguma coisa sendo feita. Lembre-se do que eu disse. Eu vou ler esse livro para você. Um pedacinho dele. Foram escritos por eles. São eles que disseram. Não fui eu. Olhe bem como está aqui. Vamos ver.
Veja bem. No esforço de obter tal resultado, não se considera a necessidade de introduzir quaisquer inovação na atual organização da maçonaria. Se a sublime filosofia, que é a sua herança, vier a tornar-se difundida universalmente, sendo passível de ser compreendida por todas as pessoas inteligentes, e não apenas pelos maçons, então sua influência benéfica poderá estender-se a todos os seres humanos. Neste sentido, poderia-se agilizar o nascimento da grande república em que cada nação é uma família e cada indivíduo uma criança, parafraseando Hansai. O mundo nada mais é do que uma enorme república, na qual cada nação é uma família e cada indivíduo é um filho. Pulando algumas linhas aqui, diz assim: todavia deve-se fazer neste ponto uma consideração muito mais importante. Há uma tradição no Extremo Oriente, frequentemente rastreada, mais ou menos vagamente no Ocidente, de que a grande loja dos magos, os adébitos, os prefeitos mestres, também conhecida por muitas outras denominações, jamais deixaram de existir, que essa loja, embora secreta e desconhecida, tem a miúde traçado o curso do império e controlado o destino das nações. Olhe bem isso aqui, são eles falando, não sou eu. Mais para frente diz assim: admitindo-se a existência de tais mestres, dotados de profundo saber, prontos a ajudar o mundo. Nesse caso, o mundo deve estar preparado e disposto a receber tal ajuda, caso beneficie-se dela e não destrua seus agentes. Guiados, então, por uma filosofia perfeita, munidos da chave do símbolo e auxiliados por esses grão-mestres. O mistério perdido da antiguidade pode ser restaurado e assim revelar seu grande segredo, encarnecidos pelo tempo, para benefício de eras vindouras. Em síntese, o que está sendo dito aqui é que a maçonaria se prepara para colocar um homem só no poder, apenas um governante. Nesse livrinho aqui, irmãos, deixa-me ver quando eu escrevi ele, para você ter uma ideia, que eu não falo isso, não é de hoje. A data desse livreto aqui, eu acho que é 2010, alguma coisa, 2012, alguma coisa assim. Neste livrinho aqui. Olhai para a figueira. Eu aconselho você. Israel, o relógio escatológico de Deus. Eu aconselho você a adquirir. Veja bem o que diz aqui, nesse livretinho aqui, o que eu falo. Brasil, em 28 de setembro de 1956. Aliás, a maçonaria no Brasil. Este livro, que eu tomo como base, que eu vou falar agora, de 1956. Sendo assim, os relatos que este livro tem são riquíssimos em demonstrar como a maçonaria está apenas tolerando a Igreja Romana para, no momento certo, ela usurpar, tomar o poder e mesmo assim, fazer da sua filosofia uma única religião. Veja bem, grupos, irmãos, grupos, que eu vou falar quinta-feira deles aqui, bem falado, bem detalhado. Grupos como o grupo de Bilderberg, que são os Illuminati, é formado pelas famílias mais ricas do mundo, que lutam bravamente pela implantação da nova ordem mundial. Sobre isso, Sylvian Brown diz: não obstante, devemos ficar sempre atentos aos grupos da nova ordem mundial. Afinal, os Illuminati estiveram perto de ser bem-sucedidos quando Hitler e a Alemanha quase ganharam a Segunda Guerra Mundial. Em A Nova Ordem Mundial, Steele afirma que os Illuminati recentemente propuseram destruir príncipes e prelados, mundo afora, e remover para sempre o sentimento de nacionalidade das mentes dos homens e mulheres. Acredita-se que fariam isto infiltrando-se em altos cargos na educação, administração, imprensa e política. O nome desse livro que eu citei aqui é Sociedade Secreta. Então veja bem uma coisa. Vou ler para você um pedacinho só disso aqui, do que eu escrevi aqui.
A nova ordem mundial está neste momento sendo montada com o apoio dos principais governantes mundiais. A nova ordem mundial se dedica primeiramente em formar um conselho pelo qual o mundo inteiro seja dirigido, isto é, uma corporação dirigindo o mundo inteiro. Esta corporação irá substituir os governantes nacionais e individuais como o objetivo de aperfeiçoar a humanidade. Um único sistema controlará a economia mundial. Outra proposta é fazer com que todas as forças armadas do mundo sejam desfeitas. Já o mundo só precisará de uma única força armada. Isto será uma espécie de entidade guardiã da paz mundial. Imagine bem isso, meu querido. Veja bem o que eu vou citar para você, chama-se, esse aqui que você está no Almanaque das Sociedades Secretas de Sérgio Pereira Couto. Diz assim: o Bilderberg, que é o grupo de Bilderberg, formado principalmente por ex-presidentes, dirigentes de empresas multinacionais, banqueiros, mega investidores, intelectuais que atuam em diversas áreas, tem como braço principal um organismo chamado de Council of Foreign Relations, Conselho das Relações Internacionais, cuja sede fica na cidade norte-americana de Nova York. O escritor diz que os cerca de 3.000 integrantes da CFR possuem poder de proporções extraordinárias e que chegam a influenciar as nações de diversos segmentos do governo dos Estados Unidos, entre eles órgãos como a CIA, FBI, o IRS, que é o Departamento do Tesouro Nacional Americano. Então veja bem uma coisa, nós estamos vendo hoje, segundo relatos que estão aqui, nós estamos vendo hoje uma movimentação global para a implantação da nova ordem mundial, para a implantação do anticristo. E, meus queridos, se estiver tudo dentro do plano bíblico, e eu suspeito que esteja, nós estamos na última hora da Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos na última hora da Igreja de Cristo. Não se engane. Se nós estamos vendo a quebra da economia global, se nós estamos tendo supressão da liberdade, você sabe o que é que o presidente, o secretário da OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse esses dias? Ele disse que era para começar a ver dentro das casas, o governo começasse a intervir dentro das casas para separar as pessoas dentro das suas próprias casas. O que é isso, queridos, se não um teste para a gente começar a entender que a supressão, a supressão das liberdades individuais estão acontecendo nesse exato momento. Celulares. E aí vem o selo da besta para ser implantado. Que selo é esse? Eu vou falar dentro da visão dispensacionalista, que é a nossa. Tá? Se você é milenista, aí o problema é seu. Você tenta fazer um vídeo na sua visão e tenta desmontar isso tudo aqui, porque tem muitos fatos aqui e nós não podemos jogar eles fora. Então veja bem uma coisa, queridos. O selo 666, o 666. Neste livretinho aqui eu falo de uma coisa que eu vi no ano 2000, em uma reportagem. Me parece que eu estava na Suíça nesse tempo e eu vi essa reportagem lá. Deixa eu tentar achar ele aqui para eu mostrar para os irmãos. Ok. Eu não sei se vai pegar bem aí, mas vamos tentar. O nome desse chip chama-se Mondex. É um chip do tamanho de um caroço de arroz. Mondex. Ele só funciona bem na mão direita ou na testa das pessoas.
É um microchip que é abastecido a sua bateria pelo calor do corpo humano. É de uso de identificação global. Pense bem nisso. A Mondex tem como seus representantes, veja bem, biochip de rastreamento de animais e pessoas e assim por diante. Mas quem fabricou a Mondex? Motorola. É a que está produzindo o microchip. Mondex Smart Card. Que desenvolveu vários implantes em humanos usando o biochip. O chip BT95-2000 foi criado pelo Dr. Carl Sander, que foi orientado em 17 reuniões da nova ordem mundial para que se pudesse ser desenvolvido um dispositivo de uso global para a identificação de humanos para o propósito de comércio econômico global. O biochip mede 7 milímetros de comprimento, mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. Contém um transponder e uma bateria de lítio recarregável. A bateria é recarregada por um circuito de temperatura. Eles gastaram mais de 1,5 milhões de dólares num estudo para saber o melhor local para colocar este biochip no corpo humano. Eles só acharam 2 lugares satisfatórios e eficientes: a testa e debaixo do couro cabeludo, e a parte de trás da mão, especificamente a mão direita. É este biochip que eu mostrei para vocês aí. Então, querido, nós temos hoje, neste exato momento, um chip que, se colocado no corpo humano, ele consegue rastrear você em qualquer lugar. Você pensa, pastor, mas isso aí deve estar muito longe. Veja o que a China está fazendo agora, nesse exato momento, com os seus cidadãos. Meu irmão, não espere tempo fácil daqui para frente. A China está colocando para as pessoas saírem nas mãos das pessoas um tipo de code cache que fala, só é passar ali o identificador e dizer quem é a pessoa, se ela teve doente, se ela não teve doente. Então eles estão aproveitando a crise certa, que é essa crise de coronavírus, para tentar implantar o sistema mundial, governamental, da nova ordem mundial. O que nós estamos vendo hoje em dia. E quinta-feira que vem, querido, eu vou pedir para você não perder esse vídeo. Quinta-feira que vem, nós vamos trazer documentações robustas aqui para provar o que eu estou falando. Eu estou preparando. E muito para quinta-feira. Deixa eu ver, eu vou mexer na câmera só um pouquinho aqui, para você ter um pouco de ideia como é que nós estamos nos preparando aqui para isso. Veja bem, essa desorganização toda que você está vendo aí é justamente que nós estamos estudando, pesquisando, caçando material um atrás do outro, para termos acesso aos materiais corretos para falar com você. No meio disso tudo, eu tenho uma coisa para lhe dizer. A Igreja de Cristo, o momento dela é um momento de exaltação. É um momento para nós pensarmos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e a ressoar da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto o mundo se prepara para a vinda do anticristo, enquanto Israel se prepara para a vinda do anticristo, enquanto o mundo deseja
Porque você vai ver aqui comigo quinta-feira que o mundo irá querer esse tipo de sistema. O mundo vai dizer, não, é isso mesmo que nós precisamos. Enquanto o mundo diz isso, a Igreja de Cristo ouve o ressoar da trombeta de Deus. O ressoar da trombeta do seu Cristo. Jesus está voltando, meu querido. Tenha certeza disso. O nosso Cristo está voltando. O mundo está se preparando para coisas que vão vir. Mas nós nos preparamos para a vinda do nosso Cristo. Meus irmãos, quinta-feira é terça-feira, 7h30 da noite. Você que é membro da nossa igreja. Não deixe de orar terça-feira. É nosso dia de oração na nossa igreja. E como vocês sabem, ela está fechada. Mas não deixe de orar. Busque ao Senhor. É um apelo que eu faço a você. Saia de Facebook. Saia disso tudo. E busque ao Senhor. Enquanto Ele está perto. Quinta-feira é o nosso dia de estudo bíblico. Então eu espero você aqui. Para nós estudarmos a Bíblia. Para nós estudarmos com documentação robusta sobre isso. O mundo está se preparando, se regimentando para a chegada do Anticristo. E a pergunta que eu deixo para você nessa noite é: e você? Está se preparando para a vinda do seu Cristo? Será que você está se preparando para a vinda do seu Cristo? Pai de amor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Senhor da glória, abençoe, Pai, a cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor, nesse canal, Pai. Abençoe, Senhor, a Igreja Reformada Palavra da Cruz, meu Pai. Seja Deus com cada um dos teus filhos. Nos ajude, nos dê força, nos dê ânimo, Senhor amado. Nós precisamos de Ti, Pai. Senhor da glória, venha sobre nós, Senhor. Age, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. É o que te pedimos nessa noite, Senhor. É o que te pedimos nessa hora, neste dia. Prepara a tua igreja, Senhor, para encontrar contigo. Prepare a tua igreja, Senhor, para encontrar com o Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu acabo esta mensagem de hoje dizendo a você, no meio de toda essa pandemia, não se desespere. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, até quinta-feira, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.